Filtro. Nós seguimos repercutindo o tema do tarifaço de Donald Trump, agora trazendo o que disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, numa entrevista ao Estadão, quando demonstrou irritação com a decisão do presidente americano de aplicar as tarifas de 50% aos produtos brasileiros. Haddad tentou minimizar o impacto da medida, dizendo que isso dificulta a economia dos Estados Unidos. O ministro do governo Lula disse que a ação de Trump é uma falta de racionalidade. Ele também minimizou os riscos para os exportadores brasileiros, evitando estimar impactos reais sobre os danos que essa medida pode causar à economia nacional. Haddad criticou as tarifas, dizendo que elas vão prejudicar os próprios americanos, encarecendo, por exemplo, produtos como o suco de laranja, o café e a carne. O estrago que isso pode fazer para a economia, para o PIB? Vocês sabem, o estrago? Não, nós vamos superar. Nesse momento, eu nem trabalho com a hipótese de ele não superar esse negócio, porque vai atrapalhar a economia deles. Veja bem, nós estamos... há mais de 50 anos, o mundo adotou uma forma de produção, um jeito de produzir, ganhou o nome de acumulação flexível, né? Então antigamente, você tinha a linha de produção fordista, né? Depois isso tudo mudou e as pessoas começaram a fazer montagem de equipamentos e tal, se valendo das especificidades de cada país. Você faz uma peça aqui, outra acolá, uma terceira em outro lugar ainda, monta num quarto lugar para exportar para um quinto lugar. Ficou muito flexível. Por quê? Porque os custos de transporte caíram dramaticamente, né, com a containerização. A comunicação, a gestão à distância, os custos caíram dramaticamente. Então você tem uma forma de produzir hoje completamente diferente da que você tinha no pós-guerra, no imediato pós-guerra, né? Ou 100 anos atrás. Mudou a forma de produzir. As cadeias produtivas hoje estão muito mais fragmentadas, pulverizadas geograficamente. Então, às vezes, você está fazendo uma peça aqui no Brasil que só se encaixa numa outra peça produzida em outro lugar. Pensa na produção de um avião da Embraer. 45% dos componentes dos aviões da Embraer vêm dos Estados Unidos. 45%. E uma boa parte dos aviões são vendidos nos Estados Unidos. Como é que você faz isso? O suco de laranja. Tá bom, o suco de laranja, ele não vai em saquinho para os Estados Unidos. Ele vai em recipientes enormes, refrigerados. Tem toda uma tecnologia para mandar o suco lá. Ele é envasado lá. Ele vai para o vasilhame lá. Então vai ter uma fábrica parada lá por falta do suco daqui. E qual é o sentido de taxar suco, café, carne? São coisas que vão encarecer o café da manhã do americano, que toma café, que toma suco e que come carne. Eu tô curiosa para ouvir a Ana se ela está preocupada se o café da manhã da Ana com suco de laranja, cafezinho, vai encarecer, vai ficar mais caro. Ana, mas deixa eu só... Silvio, você tinha feito uma anotação antes de eu jogar aqui para Ana? Não, só rapidamente, estava aqui ao lado do Caute e escrevendo aqui, ó, enquanto ele falava eu anotei. Retração no PIB, inflação, falta de produtos nas prateleiras, isolamento diplomático, preço do petróleo vai mudar, migração, provável migração, como aconteceu na Venezuela, aumento da pobreza, queda na renda per capita, piora na saúde, só que só o que eu fui anotando enquanto ele foi falando. E ele está falando do suco de laranja nos Estados Unidos. Agora eu quero ouvir a Ana, para saber se ela está muito preocupada aí com o café da manhã a partir de 1º de agosto, Ana. Paula, eu vou falar. Por que eu não estou preocupada? Porque graças ao capitalismo malvadão, a quantidade de produtos que nós podemos substituir aqui nos Estados Unidos, essa é a maravilha do capitalismo, né? A variedade, se não tem uma coisa, você vai para outra, e se tem duas coisas competindo, os produtores, a preocupação deles, o foco final é o consumidor, então eles
eles têm a guerra ali nos preços, enfim. Não estamos preocupados, até porque outro café muito famoso aqui nos Estados Unidos, isso você acha em todo lugar que você vai, desde essas Starbucks da vida até o supermercado que você compra o seu café, é o café colombiano. O café colombiano aqui é muito comum, é muito usado. Às vezes tem um preço até melhor do que o café brasileiro. O café brasileiro é um pouco mais caro. Então, Paula, o capitalismo aqui, a variedade de produtos, a gama de produtos, as prateleiras cheias de marcas diferentes, e você pode escolher o que você quer, isso só acontece graças ao capitalismo, né? Então, Paula, não estamos muito preocupados, não. Diga, Caute, para tentar explicar aí o que disse o ministro da Fazenda. Essa é uma entrevista que chamou atenção. Eu li hoje pela manhã. A primeira pergunta do jornalista ao ministro da Fazenda foi falando da seção 301, enfim, que os Estados Unidos aplicaram essa investigação comercial contra o Brasil. E aí falando que incluíram pirataria, o PIX e que fizeram menção a 25 de março. O ministro responde com uma frase. Disse o seguinte: deve ter sido por minha causa. Trabalhei 18 anos lá. Aonde? Na 25 de março? Então... Foi a resposta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a essa entrevista ao Estadão. O ministro da Fazenda... Não, só para dizer que eles não estão levando a sério isso. Não, ele está querendo fazer concorrência ao ridículo e a gente está levando a sério o ministro Haddad. Vamos lá, só para a gente entender, para o nosso público entender quão grotesco tudo isso. Segundo o ministro Haddad, o fato de que o Brasil não vai exportar mais café e suco de laranja barato para os Estados Unidos vai criar a revolução social por lá. Vão tomar o Capitólio em nome do suco de laranja brasileiro, né? Mas assim, como se não fosse suficientemente ridículo isso, vamos entender os números. Hoje, os Estados Unidos... Vamos pegar o estado mais pobre dos Estados Unidos, que é o Mississippi. O Mississippi tem um PIB per capita de $50 mil por ano e é o mais pobre. O estado onde mora a Ana, que é a Califórnia, é o dobro disso, é $100 mil por ano. Sabe quanto que é o PIB per capita do estado mais rico do Brasil, que é Brasil, o Distrito Federal, porque tem Brasília? $700. Lá tem 50 mil, o mais pobre. Aqui o mais rico é $700. Vocês querem brigar com esses caras? É com essa turma. E vocês acham que o maior problema dos americanos será o suco de laranja mais caro vindo do Brasil? Mas, assim, evidentemente vocês estão espancando a realidade e achando que a gente vai acreditar que isso tudo é a visão correta da coisa. Não é possível que o ministro da Fazenda do Brasil chegue... O Ministério da Fazenda, desde que a Haddad chegou lá, se tornou de um puxadinho da charlatanice que claramente quer fazer concorrência aos piores momentos da história da República Brasileira, quando ninguém tomava nada a sério do que saía por lá, nem na época de que o Brasil deu calote na sua dívida externa, o Ministério da Fazenda teve uma reputação tão ruim como essa desde quando a Haddad entrou, né? Porque nunca esteve dentro daquele ministério. Primeiro nós precisamos avisar aos produtores de laranja aqui no Brasil, pessoal que cultiva, que acabaram as laranjas da Flórida. Porque eles continuam preocupados com isso. Como é que vai ser a produção da Flórida, que interfere diretamente no preço da laranja daqui, ou na quantidade de exportação. Então, ele precisa saber que os Estados Unidos têm laranja que não acaba mais, Bom, eu acho que ele está em campanha já para completar assim, um currículo político que é realmente espantoso. Ele só não foi derrotado ainda como candidato a vereador. Ele perdeu a eleição para presidente, governador, prefeito, na reeleição, hein? E agora falta vereador, porque isso é conversa de vereador de lugarejo. É o fim do mundo. É melhor, repito, ele tocar violão. Ele começa a falar de transporte, fala umas palavras estranhas, é muito fácil resumir. Se o tarifaço prejudica os Estados Unidos, nós estamos preocupados com o quê? Deixa tarifar.
Ele está provando aí a seguinte tese: os Estados Unidos serão os maiores prejudicados pelo tarifaço. Então, o Lula deve cumprir aquela ameaça e sobe para 50 também no Brasil, porque o Trump já avisou que se o Brasil subir para 50, ele vai para 100. Vai em frente, porque ele vai acabar destruindo os Estados Unidos. Agora, esse cara lida com a economia brasileira. Não pode dar certo. Você imaginou que pode ser uma reunião da equipe do Ministério da Fazenda? Estou falando do Ministério da Fazenda, da Economia. Mas é um sanatório. Né? Imagina o Fernando Haddad falando e os auxiliares ou concordando ou aquilo deve ser um hospício. Né? Chama os enfermeiros, né? torcer, Não é né? possível. Não, inclusive o Lula vai fazer um pronunciamento em rede nacional hoje para falar sobre o tarifaço de Trump. A gente vai acompanhar. A Ana pediu para mostrar umas imagens, mas antes, já que a gente está falando de laranja, falar sobre manga aqui no Brasil, porque todo o setor produtivo vai ser afetado com esse tarifaço, é grave. E a gente recebeu, inclusive, um alerta de um integrante do setor produtivo de frutas do Vale São Francisco, muito preocupado com um possível tarifaço a partir de 1º de agosto. Vamos acompanhar. Eu sou Paulo Dantas, diretor da Agrodan, empresa produtora e exportadora de mangas aqui do Vale do São Francisco, e apenas a nossa empresa emprega diretamente 1.400 funcionários. Pedido de socorro da produção de fruta do Vale do São Francisco. O andar da carruagem está caminhando para ser um completo desastre para a nossa produção. Com relação a mangas, o Brasil exporta para os Estados Unidos durante 3 meses a concentração da safra, agosto, setembro e outubro. E nesse período, 50% da exportação do Brasil vai para os Estados Unidos e 50% para a Europa. Fechando as portas desses 50% dos Estados Unidos, vai ser uma catástrofe total na região, quebradeira de muitas e muitas empresas, muitos pequenos produtores e, consequentemente, milhares de empregos desaparecerão. Aí o desabafo, um pedido de socorro aí do produtor de mangas do Vale de São Francisco, Cauti. Inclusive, o ano passado, por acaso, eu fui visitar esta fazenda. Sim, você foi pego no flagra. Ele nem me reconheceu, mas eu fui lá visitar e ele não falou porque ele foi modesto. Mas além de dar trabalho para centenas de pessoas, no meio do nada, no meio do sertão que se tornou flórido graças ao trabalho dele, ele também financia uma escola, ele financia vários programas do dinheiro dele. Se a empresa dele não conseguir exportar a manga para fora, não conseguir faturar com o trabalho dele e dos seus funcionários, quem vai financiar aquelas escolas? Quem vai financiar aqueles projetos sociais? Quem vai levar aquelas crianças? Porque ele paga também o transporte e a comida para crianças do sertão completamente esquecidas pelos governos brasileiros que se sucederam, inclusive a maioria dos quais nos últimos 20 anos do PT. Então, assim, não é só um problema econômico aquilo que está prestes a acontecer e que, infelizmente, em Brasília não tem a mínima noção do que haverá. É um problema social também que vai se reverberar principalmente nos brasileiros mais pobres. A Ana, Agora, como é que pode, desculpe, só para falar, o que ele está dizendo exatamente? Ele está dizendo que os exportadores de suco de laranja vão exportar menos. E os americanos serão prejudicados porque a laranja não vai chegar. Vai continuar chegando por um preço, não acredito que vai alterar o preço lá, pelo menos a curto prazo, porque eles têm uma produção muito grande. Muito grande. Eles têm outras opções em outros países, café também. E o prejudicado, claro que é o Brasil, porque vai exportar menos. Simples assim. O que ele está pensando? Eu não entendi. Pergunta. Deixa eu jogar para a Ana. Falamos de laranja, manga. Tem outro item que vai ser bastante afetado, né, Ana? Também com tarifaço. Exato, Paula. Mas eu queria só voltar no caso da laranja para ligar exatamente agora essa última notícia de ontem do Donald Trump, porque se o Haddad acha que o mercado americano vai sofrer, né, com a falta de laranja, para onde vão as laranjas do Brasil que alimentam o gigantesco mercado americano, 320 milhões de pessoas? Como vai fazer, né? E claro que a Flórida agora também, já que tem um governador republicano, já disse que pode antecipar algumas ajudas para que a produção de laranja do estado ela aumente, inclusive. Agora, uma das maiores marcas de suco de laranja aqui nos Estados Unidos é a Minute Maid, e essa marca ela é atrelada
a grande, gigantesca Coca-Cola. Pois a Coca-Cola já está dentro da Casa Branca conversando com o presidente Donald Trump. Ontem ele foi até as redes sociais e disse que tem conversado com a Coca-Cola sobre usar açúcar da cana-de-açúcar nos Estados Unidos, na Coca-Cola, e parar de usar o que é chamado de corn syrup, né? Que é aquele, não sei como traduzem no Brasil, o Caute pode me ajudar? É um melado que vem do milho e que... Xarope. Isso, o xarope que vem aí do milho e que o Robert Kennedy Jr. já disse que faz mal à saúde e que isso deveria ser substituído. Ou seja, a Coca-Cola, que detém grande parte do mercado de laranja, do suco de laranja, está dentro da Casa Branca conversando com o Donald Trump. Agora, o próximo passo, aceitando isso, colocar açúcar que vem da cana-de-açúcar na Coca-Cola, quem vai ser impactado nisso? O Brasil, porque hoje o Brasil é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar e o Donald Trump já disse em entrevistas que ele vai atrás da Índia, que ele vai atrás do México, atrás da Colômbia, já que podemos até colocar aí na nossa produção a outra foto que mostra, né? O Brasil é o grande produtor de cana-de-açúcar e vai acabar ficando de fora desse grande mercado que vai ser aberto aqui nos Estados Unidos com a Coca-Cola usando o açúcar da cana-de-açúcar e não o xarope ali, né, do que vem do milho. Ou seja, o Lula está enfiando o Brasil em um buraco sem fundo. Ele não tem noção de que comprar briga com os Estados Unidos e com o mercado de compra e venda de produtos nos Estados Unidos não vai ser uma boa ideia. Tudo isso por causa do capitalismo malvadão, aquele discurso, né, que cheira a naftalina, quem os americanos pensam que são, aquilo tudo. Uma bobagem, uma bobagem. O Brasil vai sofrer muito nas mãos do Lula ainda. Diga, Augusto, só deixa eu agradecer a nossa audiência, que batemos aqui 114 mil telas simultâneas acompanhando Sem Filtro nesta quarta-feira. Diga lá, Augusto. Olha, existe uma técnica usada, geralmente dá errado, por quem se sente ameaçado, sente a permanência no poder ameaçada. Você procura uma causa que una, de preferência, o país inteiro, né, em torno do seu projeto, o projeto de quem faz isso. Ou, pelo menos, o partido inteiro e mais pessoas em torno desse projeto. O Lula, ele primeiro começou com essa história de pobre contra rico. É difícil, né? Porque o Lula está em de que lado? Ele é pobre ou ele é rico? Morre aí. Agora, ele está tentando unir o Brasil contra imagina o PT, né? Mas o PT tem orgasmos com isso aí. Eles estão enfrentando o grande Satã, né? Que é o imperialismo americano. É isso que ele está tentando. O presidente, aquele general que presidia a Argentina, já eu lembro o nome. Galtieri. Teve a ideia. Tem um jornalista que tem uma tese interessante sobre ele. Ele era parecido com o personagem, o George C. Scott, que fez o papel do General Patton no filme. E ele se achou Patton, por ser parecido com o intérprete. E declarou guerra à Inglaterra. O resto é história. Os 12 mil, 6 mil habitantes das Falklands, só a Veja chamou de Falkland, o resto já nacionalizou, Malvinas. Os ingleses continuaram ingleses como sempre quiseram, ponto. O Lula está querendo enfrentar os Estados Unidos, aí deixa de ser piada, aí para ser um caso clínico mesmo. Não, mas essa chanchada aí do Lula, Augusto, vai acabar
como na Venezuela a gente está vendo o Hugo Chávez, o Maduro com o bonezinho, o chapeuzinho da Venezuela, daqui a pouco veremos o Lula também com o bonezinho, com a bandeirinha do Brasil, assim, que nunca usou em 40, 50 anos de carreira política e agora vai acabar imitando, né, esses ditadores cucarates aqui do país vizinho. O Galtieri tomou um trago e se achou general. O Lula, trago não falta, né? Então pode achar qualquer coisa. 115 mil telas acompanhando Sem Filtro.